voltando aqui para essa questão do Empreender 40+, né? A gente sempre fala muito sobre isso, né, Fabinho? Sim. Sobre essa questão de que o principal ativo que tu tem é a experiência que tu traz e as relações que tu construiu. Né? Muitas vezes a gente vê pessoas aí com 40, 50 anos e os caras loucos para mudar, sair da zona de conforto, construir sua empresa ou mudar dentro da própria... E o cara tem medo e ele não se dá conta de tudo isso que tu tem. Desse ativo. Né? Tipo, talvez com 20 anos tu não conseguisse montar a tua produtora. Claro que não. Porque tu não ia ter a relação comercial que tu tinha, tu não ia ter a relação de amizade que tu tinha, tu não ia ter a experiência que tu tinha. Não, né? e imaturidade, né? É isso. Imaturidade profissional. Isso. Né? Que é o que a gente enfrenta muito também. Não, inclusive, equipe, tu falou, pô, eu tenho... a gente não é uma ilha, né? Com 20 anos talvez tu não tivesse. Claro que não. Essa equipe, quando tu montou a produtora, tu pensou assim, pô, podia chamar o fulano. Mas a produtora tem um time muito interessante, né? E eu acho que isso acontece muito nas agências. A produtora, nós somos, na verdade, uma produtora grande, mas de número de pessoas fixas pequeno. Somos 10 pessoas, 11 comigo. E a produtora é muito dividida, é o que a gente chama carinhosamente de berçário, né? Que é o pessoal da ilha. E as tias da produção, né? Incluindo o Miltinho Talaveira, a tia da produção. É sensacional. Que é uma troca muito bacana entre esses facilitadores de tecnologia, que eu brinco com eles, assim, cara, os caras, assim, nasceram nisso, né? Numa época digital. E nós, com a nossa experiência, e a gente trabalha muito bem assim. A gente sabe trocar. A gente provoca essa troca. E isso é fundamental. Tu não pode deixar o berçário sozinho. Claro que não. Sabe? Não pode. Não pode. Vira um problema, vira um caos. Quando tu voltar, tá tudo... Agora, o berçário também é brilhante. Claro. Eles são brilhantes. Claro. Né? E eles são aplicados, porque eles também são vaidosos, né? Vitalidade. Né? Agora, eu tenho uma vitalidade irritantemente adolescente também, então, né, eu sou suspeita para falar. Mas eu não troco uma direção de produção experiente de uma Márcia Belocchi, que é uma profissional de 50 e poucos anos, por um diretor de produção de 20. De jeito nenhum. Mas tu Mocita, assim, mas tu acha que o mercado hoje entende dessa forma? Não. Não, eu acho que existe uma crueldade, sim, com as pessoas mais velhas. Uma crueldade etária, né? Tem, né? Tem. Né? Eu acompanho alguns diretores da minha faixa etária que trabalham em São Paulo, que já fizeram campanhas grandes, eu tô falando de campanhas grandes, né? E aí eu comecei a perceber que as postagens começaram a rarear, porque hoje eu até falei sobre isso, né? Qual é a prioridade das tuas redes sociais? Eu não sou influencer, a minha prioridade eu tenho uma obrigatoriedade, eu gosto de divulgar os trabalhos da Mítago. Sim. Né? Aí depois entra as corridas da família, o casamento, mas eu uso as minhas redes com muito orgulho para divulgar o trabalho da Mítago. E eu comecei a perceber que esses profissionais pararam de divulgar os trabalhos. Né? Aí eu vi uma postagem de um que eu acompanho, que eu admiro, que fez uma postagem crua falando sobre isso. Um baita de um diretor sem trabalho. Que loucura isso. Né? E falando abertamente sobre isso, né? Que ele estava que o talento dele estava sendo trocado, né? Por talentos menores, por filmes com soluções rápidas, né? Onde o ativo dele, que era o pensar no filme, né? Não estava sendo valorizado. E ele não estava nem falando de dinheiro, tá, gente? Não. Ele estava falando de oportunidade. Sim. Né? Então eu percebo que nós, né, mais velhos, né? E aí eu vou incluir essa equipe da produtora que trabalha de forma bacana, de forma íntegra e de forma comprometida. Parece que a gente tem que estar sempre buscando e provando que a gente tem capacidade de trabalhar, de ainda trabalhar. Quando, na verdade, deveria ser o contrário. Deveria ser toda essa expertise, toda essa experiência ser valorizada como um ativo super importante. Exatamente. Sabe?